Ok, Teolhar, uma resposta teológica a respeito de muitas coisas da vida, nos ajuda a compreender melhor o que Deus realmente quer nessas situações da vida, ok? Então agora nós vamos ao próximo quadro, que é o quadro de atualidades, falando um pouco de atualidades, o que a teologia pode falar a respeito da autoajuda. A autoajuda realmente ajuda, né? A própria palavra autoajuda, auto que é com U, não com L, né? Para não dizer que é para falar de altitude, mas de algo que é propriamente meu, de que eu mesmo posso me ajudar. Existem até mesmo versículos da Bíblia usados para defender isso, né? De que você pode fazer a sua parte, o que você não dá conta, deixe com Deus. Será? Né? Será que, por exemplo, quando Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, ele realmente não está falando de todas as coisas, né? Que mesmo aquelas que eu dou conta de fazer, eu ainda assim dependo de Deus? Talvez esteja entrelaçado aí um grande problema da humanidade, de que ela não conhece a sua própria natureza, uma natureza caída, e ele mesmo não pode ajudar-se, não pode ajudar a si mesmo a cair, a sair do buraco, né? A se levantar, a se reerguer, a prosperar e alcançar os seus próprios objetivos, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que nós podemos comentar a respeito deste tema que muitos pregadores têm usado, né? Muitas pessoas têm escrito livros best-sellers, né, a respeito de Jesus, o grande camarada que ajuda a gente a enfrentar as dificuldades da vida, mas que acima de tudo ele nos ensina que devemos ter força em nós mesmos, ter habilidades, ânimo em nós mesmos para poder realmente superar as dificuldades da vida. Existem dificuldades, não é, irmão João? O irmão João já está com o microfone ali, vamos começar com ele. Mas essas dificuldades podem ser enfrentadas conosco mesmos? Da próxima eu vou deixar o microfone com o Aldo logo, né? É a saída. Exatamente, pastor. Tava falando aí, eu tava pensando aqui, né, da autoajuda que não ajuda, mas eu acho, pastor, que tem autoajuda que tá ajudando muita gente. Muita gente a ganhar dinheiro aí, viu? O pessoal da editora aí, né? O pessoal de gravadora aí, né? Com tantas canções, inclusive ditas evangélicas, tem ganhado muito dinheiro. E pastores que não pastoreiam uma ovelha sequer, mas tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Eu tava vendo 7 milhões de seguidores, rapaz, de um pastor desse. Então tem autoajuda que tem ajudado o pessoal aí, especialmente a ganhar dinheiro, ficar famoso, né? Isso mesmo. Então realmente, né, a autoajuda ela não ajuda, né? Especialmente nossa perspectiva que temos, né, que é a partir do olhar da Bíblia, né? A gente vê que não, né, que não é coerente isso, especialmente para um cristão, né? A gente inclusive direciona bem aqui nossas palavras, né, às pessoas que creem em Jesus Cristo e que tem talvez uma confusão em relação à autoajuda, né? A gente, né, conhece muitas canções, né, que elas não são direcionadas, por exemplo, a louvar a Cristo, mas elas são, né, digamos assim, criadas com a perspectiva de dar essa autoajuda para a pessoa que talvez está abatida, tá cansada ali, e especialmente está desentendida sobre o Evangelho, né, e ela acaba causando ali uma emoção, né, na pessoa, e aí ela parece que sente realmente que aquele ali, né, é o conselho que ela deve seguir, né. Então existem muitas canções feitas inclusive com esse propósito aí de tentar massagear o ego. Mas aí, né, falando aqui da questão que o pastor falou de pastores, né, com 7 milhões de seguidores, né, hoje a gente está vivendo aí o modismo chamado pastor coach, né? Sim, então, que é o pastor coach, que eu acho que a gente pode bater um pouco nessa tecla aí, aqui um pouco com mais detalhe aqui, né? O termo técnico, coach, é técnico, né? Aquele exatamente, esse orientador, que lidera, né? Que vai organizando a vida da pessoa para ela ter uma vida melhor, né? Outro dia eu estava pesquisando no YouTube um pouco sobre isso, né? E tinha lá um orientador desses orientando como a pessoa tinha que entender pela Bíblia em como ganhar dinheiro. Né? Eu achei incrível. Falei, não, isso aqui, deixa eu olhar de novo isso aqui, né? Voltei lá e realmente está lá. Aprendeu? Né? Você aprendeu? Não aprendi muito não. Pensei, mas não vai dar certo. E aí ele orientava, né? Diz, olha, o versículo aqui, né, vai nesse sentido e tal. E aí, né, vai olhando e a pessoa, parece que ela pega os princípios bíblicos, né? E ela traz uma aplicação para sua vida, para o seu interesse, que é ganhar dinheiro, né? Sim. Então tem muitos hoje, né, coaches por aí, né, que orientam a pessoa nesse sentido, inclusive pegando a Bíblia
interpretando ela erroneamente, né? Sim. Isso é coisa de Satanás, né? E leva a pessoa nesse caminho, né? Ah, o meu interesse, eu preciso ter o grande amor da minha vida. Olha, então bora ler lá a carta de 1 João que vai falar sobre amor, né? E já vai nesse sentido, né? Ou Comprar seja, uma rosa ungida e resolve a parada. resolve, né? Ou seja, então tem hoje, né, os pastores coach, né, como inclusive a gente disse há uns domingos atrás, né, eles se utilizam de técnicas, né, aí da psicologia para enganar a pessoa, né? O intuito deles é enganar a pessoa nesse sentido de autoajuda, uma pessoa que de fato tá carente, né, tá precisando de uma ajuda bíblica, né? E ele se aproveita disso e leva a pessoa para um caminho errado, né? Eu acho que entra a questão, né, irmão Moisés? Irmão Moisés pode pegar o microfone e o Aldo vai participar por último ali. Dentro dessa questão, né, da autoajuda, às vezes a gente pode dar um incentivo, pode animar alguém, né, dizer, puxa, alguém está para baixo, né, e a gente chega e fala, pegando aquele texto bíblico de Romanos capítulo 12, né, que não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que nós somos, né, mas também a gente não pegar, não pensar aquilo que menos do que nós somos, né, nem a autoexaltação, nem a autocomiseração. Né, Moisés, manter esse equilíbrio aí, porque a autoajuda, o problema da autoajuda é que quando alguém está indo para o inferno e a gente não fala nada, né? A gente, pelo contrário, não, você está bem, vai lá, continue, até a pessoa realmente adentrar as portas infernais. Esse é um assunto bem interessante que o senhor tocou, que é a questão de você ser moderado. Você não ir nem para um extremo e nem outro, no sentido, no extremo para o lado de você exagerar na autoajuda, você utilizar suas palavras para se autoestimular ou ajudar alguém, ou aquele que desconsidera isso, de que ele não deve fazer absolutamente nada pelo outro porque ele não tem capacidade de ajudar o outro e nem a si mesmo. Nós sabemos que o homem, depois da queda, a Bíblia diz que o coração dele é terrivelmente corrupto. Né? Ele não foi criado assim, mas depois da queda, lá no Jardim do Éden, o coração dele é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Mas a palavra de Deus diz que os cristãos eles devem estimular uns aos outros. Sim. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. E em alguns momentos de suportar um irmão cri-cri, né? Como na família, às vezes tem um irmão que é cri-cri, irmão de sangue, a gente tem que suportar. E na família de Deus também tem. Assim como a gente tem que suportar no sentido de ser um suporte para aquela pessoa que está passando por dificuldade, e a gente pode estimular essa pessoa a seguir adiante, a não desistir. Inclusive a gente tem até um programa aqui do DLH, né? Faz a propaganda. Um dos programas devemos fazer aqui, João. Um dos temas abordados aqui no DLH é a questão da ansiedade, como inclusive ajudar alguém ansioso, né? Sim, sim. Entra aqui a questão do papel do conselheiro, como é que ele vai fazer. Então existe o ato de você ajudar alguém ou de você se autoavaliar e na sua autoavaliação você se ajudar. Com a mente onde? Com a mente sempre liderada, comandada, controlada por Cristo, por Deus. Amém. Porque o grande problema dos coaching, né? O coach para a questão empresarial, para quem é empresário, para quem dá treinamento em grandes empresas, ele tem sua utilidade, ele tem a sua utilidade. Só que para o campo do evangelho, quando você tenta fazer essa mistura, aí você já está trazendo a psicologia ao invés do poder de Deus, ao invés do evangelho. Então, nesse quesito da autoajuda, o que a gente tem que aprender é a moderar as coisas, a saber até que ponto um conselho que eu posso dar a alguém, ou até que ponto eu posso me autoavaliar, ou pedir para alguém me avaliar, me considerar, fazer uma avaliação de mim mesmo, né? Isso é importante. Uhum. A Bíblia diz que o homem precisa se autoexaminar, mas sempre olhando para a Escritura, tendo como padrão, tendo como parâmetro o que diz a palavra do Senhor. Né? Então, não devemos desprezar
o aconselhamento, que vai na questão de ajudar alguém, né? O Senhor Jesus, ele ajudou duas pessoas que estavam voltando para Emaús, tristes porque o Filho de Deus havia morrido, né? E ele ajudou com o quê, né? Com o que ele ajudou? Eles estavam cegos, eles estavam com o coração endurecido, tanto é que depois que Jesus saiu da presença deles, a mente deles esclareceu e o coração aqueceu, né? Eles estavam, então, com problema. O Senhor ia falando que a Escritura, tudo que falava a respeito de Cristo, ele ia conversando com eles no caminho. Então, como é que a gente vai ajudar ou se autoajudar? Somente por meio da palavra de Deus, somente por meio de Cristo. Ou seja, não vem de nós mesmos. E às né? vezes a gente tem que usar uma palavra, né, mais de alerta, né? Exatamente. Jesus falou honestos e tardos de coração. Né? Chamou a atenção deles. Se fosse o pessoal que falava comigo quando eu era menino, ô menino, deixa de ser burro, né? mais ou menos assim. Sacudia a gente assim e falar honestos e tardos de coração. É exatamente um alerta, né, pra gente entender, pra gente... Porque o coach ele não faz isso. Ele massageia até você realmente acalmar dentro do seu pecado. Ele não diz arrependei-vos. Não. Ele não diz confesse os seus pecados, porque às vezes a origem daquela situação que a pessoa está vivendo é pecado. No caso desses dois, a caminho de Emaús, era a incredulidade. Sim, que é pecado. Irmão Aldo, vamos lá, irmão Aldo. Diga-nos algo aí. É interessante, só escutando aqui, fazer igual o Vitor aqui, tem que dar bug na cabeça aqui, né? Não, mas é interessante, né, a gente notar e a gente perceber que mudaram o Deus da Bíblia, né? Deus eu sou para sou eu, né? Agora sou eu. A frase coach isso aí. Uma frase coach. Não, mas é interessante, né? O Deus eu sou, né, foi mudado. Hoje tem que ser o que? O homem, né? Eu preciso estar bem comigo mesmo, né? E realmente a ideia do coach, né, e do falso evangelho, ele aponta para isso, né? Que inclusive muitos louvores, música, né? E por isso foi tema já para o programa do Juninho também aí, em relação a música cristocêntrica, né? Que exalte realmente a Cristo. Mas podemos sim ajudar, né, outras pessoas, né? Através da palavra de Deus, como o irmão Moisés bem colocou aí. Creio que a palavra ela é o antídoto para tudo, né, na nossa vida. Eu acho que não existe para nós, não tem uma alegria maior do que para um cristão ele saber que ele serve a um Deus, serve a um Cristo, né, que ele é fiel às Escrituras, né, e que ele está aqui de passagem, né, ele tem essa consciência na mente dele, e isso tranquiliza ele porque ele está bem certo do Deus que ele serve, né. Então, muitas das vezes, como o irmão colocou aí, o pecado realmente ele causa essa perturbação na cabeça e ele causa essa dúvida também. E a autoajuda que não ajuda, né, ela vem justamente nesse sentido, né, para que a pessoa ela se acalme, né, massageie ali aquele estado de pecado que a pessoa está, tentando amenizar um pouco, né, digamos assim, a culpa, né, mas não causa arrependimento, talvez pode causar um remorso, né, mas momentâneo. E não traz efeito, né? Não traz conversão, não traz arrependimento. Realmente, como a Escritura, ela causa, né? O verdadeiro evangelho, ele causa na pessoa, né? Um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida, né? Acompanhada de uma mudança de vida. E esses trabalhos que são feitos, né, por coaches e também usado também, como o irmão falou, no meio empresarial, serve de estímulo, né, no meio empresarial para que as pessoas produzam cada vez mais, para que elas se sintam mais produtivas, mais empenhadas, mais engajadas no trabalho. Funciona bem isso, né? Mas na igreja nós sabemos que se não for a palavra de Deus, né, se não for através da palavra de Deus, não há, né, outra forma de se pregar Cristo, de se falar, né, do amor de Deus para cada um de nós. E eu creio muito bem nesse sentido, que o Evangelho ele é a solução, né, para nossas vidas, ele é a solução para a vida daquele que necessita, daquele que precisa ouvir uma palavra de Deus, porque essa própria palavra, esse próprio Evangelho, ele vai causar algo no coração daquela pessoa. Não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida em relação a isso. Quando a palavra ela é pregada com fidelidade,
quando ela é dita com fidelidade a alguém, ela vai causar alguma coisa na vida daquela pessoa. Amém. Amém. Nós com a palavra, com o evangelho, né, nós fugiremos dos extremos, tanto da autocomiseração como da autoexaltação.